Fala, amigos e amigas, começando mais um podcast Bola na Fogueira, 14ª edição do podcast Bola na Fogueira, o podcast da Gazeta Esportiva, que é gravado aqui nos estúdios da Faculdade Casper Líbero, hoje 14ª edição desse programa semanal que você acompanha no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, aonde você quiser. E mais uma vez aqui a gente vai tratar dos principais assuntos envolvendo os 4 times de São Paulo. Vamos fazer uma seleçãozinha aqui do primeiro turno do Brasileirão. E para falar de tudo isso, mais uma vez, como vocês perceberam, já sou eu que estou aqui apresentando, porque o Vina, o nosso Vinícius Sacomani, segue de férias, seus 3 meses de férias, intermináveis e autorizados por quem? Pela Fernanda Silva, nossa produtora, chefe aqui, manda em todo mundo, prepara as pautas da TV Gazeta, do Gazeta Esportiva, do Mesa Redonda, tá pela primeira vez aqui com a gente no podcast Bola na Fogueira. E aí, Fernandinha? É uma grande alegria estar aqui hoje, representando as mulheres pela primeira vez sentada nessa mesa, compartilhando um pouquinho de papos de futebol e desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É isso aí, velho. Tá vendo? A Fernandinha manja de futebol, vai achando que não. E de novo, pelo segundo podcast seguido já, agora não quer mais sair, não quer mais ir embora, tá querendo ganhar a cadeira cativa. Lucas Mussetti, nosso setorista do Santos para Gazeta Esportiva, site, TV, podcast, o que precisar. E aí, Mussetti? E aí, Salazar, tudo bem? Você gostou tanto da última edição que você me implorou para vir? É o santorista, o melhor santorista, tenho dito. Vocês já viram para que lado bate o coração aqui, né? Não tenho como dizer não para um convite do Salazar para falar sobre o Peixão aqui, ainda mais com a Fernanda. Obrigado pelo convite, espero que seja um programa legal para todo mundo. De nada pela carona também. Tem essa. Senão não vem. E vamos começar então falando do Santos, já que vocês gostam tanto do Santos, vamos falar do Santos. E é o seguinte, o Santos fechou o primeiro turno, 6º colocado, 30 pontos, um time que oscila mais do que deve em casa, um time que também ganha mais do que se espera fora de casa, mas toma um saco do Fluminense do Maracanã, ganha do Bahia em casa. O 7, por que tanta irregularidade nesse time do Santos? Eu acho que o Cuca ainda não encontrou o time, Salazar, principalmente no meio de campo. Parece que agora ele encontrou o caminho, com o Jobson e Giamota como meias e o Pituca como primeiro volante. Mas até então ele vinha alternando muito, às vezes colocava atacante como meia, às vezes tirava meia, jogava sem meia, jogava com 3 zagueiros. E esses testes custaram pontos para o Santos, que eu acho que no segundo turno vão custar menos. Eu acredito que seja por isso essa oscilação. Tá achando o time? Você acha, Fernandinho? Eu acho que o Santos está se encontrando. Vale lembrar que a gente começa o campeonato com um Santos bem irregular, não que tenha melhorado muito nesse sentido, mas o Santos está se encontrando, está mais para o topo da tabela do que para baixo. Então a tendência, eu acredito que no segundo turno é evoluir, mas ainda também tem que buscar melhores caminhos para isso. E assim, e o Cuca, é aquela situação, né? Nós estamos já em novembro, mas claramente o Cuca ainda tentando achar algumas situações dentro do time, né? A gente até comentou no último a estreia do garoto de 15 anos de idade. Tem zagueiro que chegou, também estreou super bem, como disse o Mussetti aqui no último podcast. Então assim, mas eu tenho essa impressão de que o Cuca, apesar de estar em novembro, e apesar do Santos não ter podido inscrever jogadores, então em tese é o mesmo time, eu ainda sinto o Cuca tentando encontrar o time do Santos, ou a impressão minha, Mussetti? Você está perfeito na colocação. Principalmente o meio de campo. Mas assim, diante de todo o contexto do Santos, não só como ele pegou o time bagunçado do Gesualdo, mas o extracampo que muda presidente, tem diretor novo, tem gerente novo, tem auxiliar novo, tem médico novo. Todo dia tem um Santos diferente. No final do mês, por exemplo, o Pérez pode voltar. Imagine, não volta só o Pérez, volta o vice do Pérez, o comitê de gestão do Pérez, toda a diretoria do Pérez. E o Cuca está inteirado nesse contexto. Mesmo assim, blinda o elenco que tem... Todo jogador tem alguma dívida. O Santos deve para todos os jogadores. Se não for no salário, no direito de imagem ou na luva, enfim. É muito difícil de administrar tudo isso. E além de tudo, tem o treino, que é onde o Cuca melhorou o time. Ainda erra, tem algumas teimosias, mas eu acho que é normal o processo. Todo técnico. O trabalho está acima das expectativas e a colocação, 6º colocado. Se o torcedor do Santos fosse perguntado no começo, vamos terminar o campeonato em 6º? Fechava na hora, ninguém quer mais nada. Hoje, até pela expectativa do trabalho do Cuca, que o pessoal falando, se tivesse ganhado do Atlético Goianiense, aí começa a fazer... Eu fui cortar o cabelo essa semana e o Niltinho, meu grande amigo, ele é santista, e ele falou assim pra mim, tá vendo, você falou, eu lembro que o Santos ia brigar pra não cair, o Santos tá lá em cima, e eu falei pra ele, mas qual era a perspectiva que você tinha no final do Campeonato Paulista, com o Santos do Gesualdo, jogando daquele jeito, que você esperava como torcedor do Santos? Eu, vendo de fora e avaliando, esse time briga para não cair.
E pensava muito nessa questão, falei, o time além de estar jogando mal, o Santos não vai ter a força da Vila Belmiro. E isso de fato está se confirmando. Mesmo com o Cuca, Sim. o Santos nunca tropeçou tanto dentro da Vila Belmiro. A diferença é que o Santos trocou de técnico e o Cuca de fato está fazendo um grande trabalho. E por isso que eu concordo com o Musetti aqui, sexto colocado, 30 pontos, está brigando, está bem, né? E Fernanda, como o Musetti aqui já adiantou, essa situação política aqui está muito... É incrível como o Santos consegue blindar, e o Cuca está conseguindo blindar um pouco disso, mas a gente teve o Pérez aqui no Mesa Redonda recentemente, na última semana, o Orlando Rolo também não perde tempo em responder ao Pérez, como publicou o Musetti no site da Gazeta Esportiva. Essa situação política do Santos, Pérez podendo voltar, você acha que ainda pode atrapalhar, principalmente no final de temporada, quando começa a funilar as decisões dos campeonatos? Eu acho que o Santos está se blindando de uma forma quase impressionante quando o assunto é o extracampo, porque tem muita coisa acontecendo. A gente fala da saída do Pérez, do Rolo agora com as crises, também da falta do pagamento dos jogadores, da situação do Robinho. São várias situações extracampo e que não tem afetado tanto o Santos como poderia afetar. Porque jogadores que não recebem tendem a não jogar tudo que poderiam, ficam claramente afetados. E acho que isso está rolando no Santos de alguma forma, mas de uma forma amena. E quando você falou do Cuca tá tentando adaptar o time, acho que a entrada do Ângelo, de 15 anos, fala bem disso. Ele só tem 15 anos e está entrando no jogo do Santos profissional. Então Para mim, fora Cuca de hora. tentando Sim. adaptar e descobrir, ver em que peças que ele pode mexer para evoluir o jogo do Santos. Eu até concordo com isso, mas esse garoto, acho que ali foi mais uma tentativa de valorizar, como disse o Musetti aqui no último, tentar vender um percentual, o Santos está precisando de dinheiro, e você tem outros jogadores na frente, o Musetti ressaltou isso no último também, você passa ele, é a mesma empresária, toma conta da carreira do Ângelo, é a mesma do Robinho, que precisou ter o contrato suspenso. Assim, o Ângelo tem tudo para estourar, tomara que estoure, mas eu não sei não se essa decisão tem muito a ver com campo, bola. Mas é isso. A gente vai voltar a falar um pouquinho do Santos, porque a gente vai fazer a seleção no final do programa. Segura que no final do programa tem a seleção do primeiro turno. E a gente provavelmente vai falar... Eu vou falar de jogador do Santos, não sei vocês. Eu tenho Santos também. Também, claro. Mas agora vamos falar de São Paulo. Vou até dar um pause aqui e retomar no nosso tempo. E vamos falar de São Paulo. São Paulo, hein? Eliminado pelo Mirassol. Eliminado na primeira fase da Libertadores. Que mais? Fala outro vexame aí que eu nem lembro mais. Na Sul-Americana perdeu pro... Aí não pode classificar. Mas perdeu pro Lanús no primeiro jogo. Enfim. Mas o São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão com 30 pontos com 16 jogos. 16 jogos. Tem 3 jogos para fazer. Né? Se fizer os 3 jogos, 39 pontos. O líder hoje é o Inter com 35. Vira líder e sobrando, Musetti. E aí, Fernando Diniz. Impressionante. Eu acho que... Um dia querem matar o Fernando Diniz, outro dia o cara é Deus. Quantas vezes a gente não fez pautas no Gazeta Esportiva questionando o Fernando Diniz? Se ele deveria continuar, se ele deveria sair. Inclusive, acho que você foi o repórter dessa matéria. E hoje a gente está aqui valorizando o trabalho dele. Eu acho que é fase também, tudo. Tá? Assim como o Santos, a gente falou, São Paulo tem a irregularidade dele. Tem jogo que joga muito, tem jogo que não joga tanto. Eu bati nessa tecla aqui nos últimos comentários sobre o Fernando Diniz, de que eu sempre, na hora das críticas, eu sempre ressaltei que entendo que, assim, o Fernando Diniz erra, ele tem a parcela dele, concordo. Principalmente a dificuldade de acertar o setor defensivo é um problema dele, não só no São Paulo. Mas para mim fica muito claro que o problema do São Paulo vai além disso, né? E não é só o Fernando Diniz, não sei se trocar o Fernando Diniz adiantaria alguma coisa. O que pesa mesmo para essas críticas ao Fernando Diniz, entendo eu, é que muita gente não gosta, acha esse tipo de jogo meio chato, tem muito disso. Eu lembro do Parreira no Corinthians, muita gente falava disso também. Mas o que pesa mesmo são os vexames. É a falta de resultado. Ele não tem um resultado na carreira. Lembra o Thiago Nunes, chegou no Corinthians, mas com 2 títulos, muita gente já respeitava. E é um pouco da falta de resultado de você eliminado pelo Mirassol dentro do Morumbi, você eliminado na primeira fase da Libertadores, vai começar uma disputa de Sul-Americana, perde para um Lanús que não jogava há mais de, 200 dias. Então, assim, acho que o problema do Fernando Diniz ainda é apresentar resultado, né, Musetti? E eu acho que também que a postura do Diniz, que é sempre... O tom dele é muito parecido. No 5-0 a favor e contra, ele sempre defende muito o trabalho, defende os jogadores dele como se fossem filhos, assim.
E a gente pega um Daniel Alves claramente jogando mal e vem o Diniz e fala, não, mas ele é espetacular, chega 2 horas antes do treino. São algumas defesas que vão irritando a opinião pública e a torcida do São Paulo. Eu acho que essa postura reflete muito na análise sobre o trabalho. Porque se a gente esquecer da coletiva, do estilo de jogo e ver só o resultado, é um baita de um trabalho. São Paulo não é melhor que o Inter, Atlético e Flamengo. E pode ser líder se vencer 2 dos 3 jogos. É um baita de um trabalho no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Não no ano. Então, né? mas nessa análise do Campeonato Brasileiro, que não tem o trabalho no Campeonato Brasileiro não tem asterisco. A gente pode falar, o estilo do Diniz não é bom no mata-mata. Ponto. Funciona. Ele precisa reavaliar. Ele falou na entrevista para o Bem Amigos que o time dele tem que jogar igual em qualquer campeonato, em qualquer contexto, em qualquer estádio. Talvez esse seja o ponto para ele avaliar. Discordo dele. Assim como o São Paulo ele fazia no Santos, né? O São Paulo ele queria jogar na Vila e no contra o Corinthians da mesma forma, acabou tendo vexames também, porque ele é tão fiel ao próprio estilo, ele acredita tanto no trabalho, que ele acaba não mudando. Então talvez uma postura mais conservadora, fora de casa no mata-mata contra um Lanús, por exemplo, seja um caminho. E ele fez isso. Se você lembrar, logo que ele chega com o São Paulo, ele pega o Flamengo no Maracanã. O Flamengo voando, ele chegando naquele São Paulo ainda, ele jogou para empatar 0-0. E conseguiu. E na época foi valorizado e elogiado por aquilo. Sim. Então assim, que depois voltou o que você falou, de qualquer jogar do mesmo jeito em qualquer lugar. Não acho que é por aí. Muitas vezes você está numa sequência ganhando. Pô, se eu for ali garantir um empate num jogo que o adversário é melhor, ou até tentar ganhar de outra forma, mas se precavendo mais, tem que parar de tomar gol. Até na goleada sobre o Flamengo, que ia ser um resultado extraordinário, o Flamengo teve 2 pênaltis, fez um gol, 2 pênaltis, podia ter tomado 3 gols, sabe? Então, assim, ele tem essa dificuldade e eu entendo assim, para ser campeão você tem que consertar isso. Sim. Entendo que ninguém é campeão tomando média de 2 gols por jogo, né, Fernando? Eu acho que se o Diniz adaptar o estilo de jogo dele para as competições, a situação tende a melhorar para o São Paulo. Mas vale destacar que a gente também sempre critica, né, todo o torcedor, os jornalistas, o trabalho do Diniz quando ele está mal. E a gente tem que valorizar também quando ele faz uma goleada em cima do Flamengo em casa. Acho que isso dá uma confiança para ele. Tanto essa goleada no Flamengo, quanto o resultado do jogo contra o Fortaleza, super na emoção, dá uma confiança para ele e para a equipe e para a torcida, que tem sentido estremecer. Eu acho que a crítica da torcida do São Paulo em cima do Fernando Diniz, eu acho que é desproporcional. Sim. Eu até concordo com parte dela, mas é desproporcional. Muitas vezes ele é massacrado e responsabilizado por tudo. Qualquer coisa. Tudo que dá errado e assim, a gente viveu agora no final de semana em que o Fernando Diniz, o Domenech, o Renato Gaúcho, muitos técnicos e o André Sanches também, essas pessoas do futebol cobrando uma análise melhor da imprensa. Cobrando, assim, claramente irritados, e cobrando que a imprensa passa a ter um critério de avaliação melhor. O André Sanches chegou até a falar assim, todo mundo elogiou o Corinthians contra o Inter, né? Ganhou do líder. Ele falou, se joga do mesmo jeito, a mesma atuação, mas toma um gol aos 53 minutos, ele falou, iam criticar, falar que o Mancini inventou de colocar o Davó e tal, não sei o quê, e tudo aquilo que aconteceu, que não foi diferente, ia por água abaixo. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu concordo, eu acho que muitas vezes... A gente é muito resultadista. Exatamente. Hoje os elogios ao Diniz vão ser enormes, mesmo com os poréns. E assim, eu acho que o trabalho do São Paulo vai muito a partir dessa vitória. Porque o Diniz também não pode achar que o time dele tá perfeito. Sim, agora vamos atacar mais, vamos soltar, vamos jogar, vocês têm que fazer isso de novo. Talvez não seja esse o caminho. E a entrevista que ele deu pro Bem Amigos do Sport TV foi muito nesse sentido. Falei pros jogadores, vocês não ganharam nada. Tem 3 jogos, vocês podem ser líderes, mas vocês também podem continuar nessa posição e tudo vai embora. É a partir deste momento, dele entender que o time dele precisa de adaptações para novas competições e não achar que esse é só o caminho. Essa questão de ser resultadista, isso de fato existe. O Brasil, infelizmente, é assim, depois da derrota. E não só no futebol, a culpa disso é a derrota da Seleção Brasileira de 82. Né? Infelizmente, depois daquilo, passou-se a pensar, tá vendo aqui que vale jogar bonito. É um preço que a gente paga até hoje. É por isso também que muitos técnicos abdicam de jogar bonito, porque sabe que o cargo não vai ser mantido. Né? Enfim. Mas eu entendo assim, o resultadismo, ele não faz bem para o futebol brasileiro. Mas eu entendo o torcedor são paulino que hoje é resultadista. Eu acho que tem que comemorar. E é isso que eu acho que o Fernando Diniz tem que pôr na cabeça dele. Eu acho que tem que comemorar. Ele tá num time que precisa ser campeão. E, para além disso, eu sou uma defensora de que o técnico tem que ter bastante tempo de trabalho para conseguir os resultados. E o Diniz é essa pessoa que já tem bastante tempo de trabalho. Então, ele precisa... O Brasil é bastante tempo. Considerando o nosso padrão, né? de tempo de trabalho.
Então eu acho que ele tem potencial para mostrar Eu também acho e que para ele tem. continuar Eu só acho esse que ele tem que resultado entender que ele está num conseguiu. clube que não ganha nada há muitos anos e que os caras estão sedentos por um título. Ele tem que entender isso. E aí ele vai falar que entende que, eu sei, já falei isso várias vezes, que jogando desse jeito ele acha que está mais próximo de alcançar o objetivo. Eu não sei, talvez ali no Campeonato Paulista, eu acho que era uma enorme chance. Entendeu? E se ele de repente jogasse de uma maneira um pouco diferente contra o Mirassol, nossa, eu não sei, eu sei. Eu acho que o Fernando Diniz pensa muito na metodologia dele, o estilo de jogo dele, a filosofia dele, que muitas vezes eu até concordo. Acho até louvável ele não dar o Não braço a ceder. torcer e tal. Mas eu acho que ele também tem que entender que ele está num clube que hoje tem que ser resultadista. O São Eu Paulo acho precisa. que- O Campeonato Paulista vale mais para o São Paulo do que para qualquer outro time. Sim. Mais do que para o Mirassol. O São Paulo precisa. O cara quer um título. O cara quer acabar com isso. Dentro da nossa cultura resultadista, se o Diniz abre mão da forma dele de acreditar no jogo e de repente perde, aí vão falar, putz, por que o Diniz não continuou com a forma dele? Ele nunca fez diferente, agora tá fazendo diferente, tá perdendo. Exato. Foi Da o que aconteceu com mesma o Thiago forma Nunes. que Foi. O também Thiago Nunes fez isso e foi demitido depois, porque abandonou as próprias ideias. O Exatamente, resultado exatamente. continuou não vindo. Da mesma forma também que se ele insiste na forma dele e não tem resultado, Não adianta a gente nada. vai ficar falando, É. mas poderia ter mudado, poderia ter feito diferente. É óbvio que a gente nunca vai saber até que ele faça, até que o resultado positivo ou negativo venha. Mas acho que vale ele repensar e não ser tão rígido nas crenças dele. e na Momento maneira mãe dele. de Nau. São Paulo vai ser líder do Brasileirão? Vai. Eu acredito que vai também. São 2 jogos para Três. vencer. 3 jogos, né? Mas tem que vencer Só 2. vencedor. Então eu acredito que Ou uma pode, vitória sim. e 2 empates, né? Não sei como é que é o saldo. Eu E o São acredito... Paulo briga para ser campeão? Não. Também acho que não. Eu acho que, Caraca, na cara, verdade... ele vai fechar o turno na liderança e não briga o para São ser Paulo campeão. pode O Aguirre ter- fechou também. O São Paulo pode Tá ter... acima. Se o Santos tivesse vencido os 2 jogos em casa, tava ali também, mas o Santos briga Pô, por mas título. fechando na liderança, se Então, o mas time esse é o embalar, problema. Esse é o e é um problema. time que já ganhou até do Flamengo, então é um time que Mas é um mostra time potencial. E que é inconstante. O Brenner faz gol até quando tá dormindo. É, sim. E é impressionante. Então é sempre mérito do no- Diniz. É mérito do Diniz. O Diego é mérito do Eu Diniz. acho- O Sara é mérito do Diniz. São Sim. 5 da base no time titular. O que pode dificultar a vida do São Paulo é quando esses jogos vão acontecer. Como eles não têm data marcada, se eles estiverem no Se- meio da poderiam ser Copa do hoje. Brasil É, e tem eles isso. tiverem bem na Copa do Brasil, eles vão focar na Copa do Brasil e talvez deixar esses jogos do Brasileirão um pouco de escanteio. E aí nessa pode ser que esses jogos não sejam tão positivos os resultados Sim. para o São Paulo e ele acaba perdendo a liderança nesse sentido. Então vai depender de quando esses jogos acontecem. Vamos então agora mudar para outro time que, em tese, iniciou o campeonato como um dos candidatos ao título, pelo investimento que é feito em cima. É o Palmeiras, 7º colocado, 28 pontos, mas o Palmeiras tem 18 jogos, se eu não me engano, 18 jogos. O Palmeiras não fez o 19º jogo ainda, então pode chegar ali a 31 pontos. A questão agora que eu quero passar para vocês é o seguinte: o cebolismo provou para mim, assim, não é que provou, para mim ele deixou 2 situações na mesa, tá? Uma, as críticas ao Luxemburgo não eram exageradas. O cara, em pouquíssimo tempo, fez o Palmeiras jogar o que não jogou todo o tempo com o Luxemburgo. Então, aquela coisa de que o elenco não é tão bom assim, tá vendo? Superestima o elenco do Palmeiras. O cara fez o Palmeiras jogar bem e ter grandes resultados em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo e sabendo que não ia ficar. Então não estava nem querendo provar nada para ninguém. Então para mim ficou muito claro que esse elenco do Palmeiras podia sim entregar mais e as críticas em cima do Luxemburgo não eram exageradas. O segundo ponto por outro lado, entregou mais, está conseguindo resultado, porque os caras também estão querendo mais, porque os caras estão correndo mais, ou seja, os jogadores já estavam de má vontade com o Luxemburgo, os jogadores derrubaram o Luxemburgo e estão provando agora que tinham capacidade de jogar mais? Eu não acredito que eles derrubaram, vamos jogar pouco para derrubar o Luxemburgo. Rapidinho, aquele jogo com o Curitiba dentro do Allianz Parque, Será? eu vou te falar, viu? Aquele jogo com o Curitiba dentro do Allianz Parque, o Palmeiras perdeu de um jeito, assim, inadmissível. Nós estamos falando de um time que provavelmente pode cair para a segunda divisão. Foi no Allianz Parque. E assim, aquela derrota do Palmeiras. Ali eu parei para pensar. Ali eu falei,
Eu acho que tem jogador aí Eu acho não tá que tem, muito na tem vontade, muito em não. jogo. Eu não acredito que os jogadores fizeram isso, mas eu também acredito que, quando eu falei, por exemplo, de ter tempo de trabalho, né? O Andrei tá no Palmeiras há 3 anos. Então ele conhece os jogadores, sabe onde eles jogam bem, onde eles gostam de jogar, onde eles podem melhorar. Mas o Então ele Luxemburgo tem não uma sabia? visão diferente. Mas Talvez mas não a como o conversa é Andrei. diferente, né? Eu acho que Se o não Felipe como... Melo chega pro Luxemburgo e fala, Luxemburgo, quero ser volante de novo. É diferente de falar isso com o Andrei. Exatamente. E aí eu tudo acho bem. que os jogadores acabam jogando com mais vontade no sentido de ajudar alguém que eles conhecem. Tipo, vamos dar aquela força pro André. Ele tá chegando, vamos Correr pra ele. jogar. Exato. Ao mesmo tempo... Ou seja, não estava correndo pro Luxemburgo. Então, mas é porque eu acho Tava que pode correndo ser uma errado abordagem diferente, exato. E do outro lado, o que pode acontecer é o Andrei, se ele continuasse, por exemplo, ele não ter força para tomar decisões Podia ser só um respiro. na né? frente Marcelo de outras Fernandes pessoas. no Santos. Nossa. Que ele acabou ficando refém ali. Chegou um momento que os Não. caras abraçaram ele. Como é que ele aí se vira contra os Aí caras? começou o né? Campeonato Brasileiro e deu pra perceber. É um pouco disso. Você acha que era só problema do Luxemburgo mesmo ou os jogadores estão correndo mais do que corriam com o Luxemburgo? Não sei. Eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que a sobrevida que se dá quando sai um técnico que não tá trabalhando bem, isso existe e geralmente é muito rápido, O né? Coelho no Corinthians não existiu. Tem essa. E eu Nesse acho, caso. eu acho que os jogadores corriam muito errado. Muito errado. Era um time completamente bagunçado em campo. Eu não via o time não correndo. O Santos do Gesualdo, por exemplo, corria muito e corria errado. Eu acho que rola uma... Os jogadores estão nos lugares onde eles sabem jogar melhor e eles estão correndo mais organizados. E o André arrumou o time, que nem o Wagner Mancini arrumou no Corinthians, sem tempo para treinar. Exato. Teve um treino e você já vê por o time isso mais que eu organizado. valorizo. É por isso que eu acho que as críticas não foram exageradas. Não foram. A gente Mas teve eu não aqui vejo... discussão sobre Eu isso. acho que não derrubou. Mas assim, o Coritiba faz o segundo gol, o Luxemburgo tá falando... será? Eu sei de jogadores que estavam insatisfeitos com o Luxemburgo. Mas insatisfeitos mesmo, assim, putos da vida com o Luxemburgo. Mas por quê? Porque achavam que estavam sendo escalados no lugar errado, porque estavam sendo queimados, que o Luxemburgo não dava treino. E não admitia Isso eu tenho, responsabilidade, isso aqui, né? isso eu sei. Isso aí jogador falou pra mim, empresário falou pra mim. E, sabe, assessor. A gente conversa com gente. Sim. E chegaram, eu nunca publiquei isso, óbvio, porque... Tá publicando agora. Não, é porque é diferente. A gente, na hora que vai escrever, isso não me parece uma notícia, né? Até porque você tem que ouvir todo mundo. Às vezes é o cara que está insatisfeito porque não está jogando. Então, assim, é aquelas coisas que a gente fica sabendo de bastidores, mas eu preservei. E é para mim aparecer que tá batendo no Luxemburgo de graça, né? Agora o Luxemburgo não é mais técnico, então acho que não tem problema nenhum. E chegou isso para mim. Assim como chegou para o Flávio Prado, se eu não me engano, e para o Silvestre, de que teve jogador que chegou para treinar alcoolizado. Eles falaram aqui que tiveram essa informação. Entendeu? E eu recebi essa informação. Pessoas do Palmeiras falaram pra mim que, não dá, o time não tá jogando nada, aí o cara tira o jogador, mas o problema não é o jogador, o problema é o time. Desse jeito não vai pra lugar nenhum. Então, assim, Eu acho que a coisa lá não tava das melhores. falta muita personalidade pros jogadores também, Salazar. Falta, Porque eu assim, também acho. o que acontece muito, o treinador tá lá, chega na coletiva, não, o trabalho é ótimo, tá tudo bem, falta ganhar, falta confiança. O treinador sai e começa um monte de recadinho. Exato. Porque eu tô jogando bem, porque eu tô jogando onde eu gosto, porque escalou melhor, porque o Aconteceu treino isso com tá o melhor. Carille, aconteceu no Corinthians. A gente sempre sabia assim, que tinha problema minimiza, interno. E né? quando ele saiu, realmente, tinha isso, tinha aquilo, o clima era pesado. Aí todo mundo começa a falar. Então. Quando o técnico tá lá, acho que o cara tem receio. É complicado. Acho que é uma tendência de qualquer ambiente de trabalho também, assim. No Sim. sentido de você Se respeitar livrou, o seu né? superior. Sempre isso aí. Eu acho que eles pensam assim, agora ele foi embora. Então agora eu posso até falar alguma coisa. E acho também que falam no sentido de esperar uma mudança na próxima pessoa. Sim. Tipo, demonstrar sua insatisfação. Eu gostaria de jogar pelo lado direito. Aí os caras pra criticam. A torcida do tentar Corinthians falando que o time escolhe ter uma técnico. oportunidade. Tem São isso Paulo também. também, né? Com o Daniel. Tá Sim. escolhendo o técnico e tal, tem essa questão. Então, assim. E agora veio o Abel Ferreira, que, segundo o André Sanches, o Maurício Gagliotti foi pesquisar no Google. O Abel Ferreira tem um trabalho bom no Braga, um trabalho ruim no PAOK. A gente publicou aqui essa informação no Gazeta Esportiva, que lá no PAOK ele tem problema com o elenco. Ele é um cara obstinado, estudioso, dedicado, mas que não conseguiu no PAOK colocar a teoria, transformar a teoria em prática. O time nem jogava bem, nem tinha bons resultados e teve problemas de relacionamento lá dentro. E, em compensação, no Braga, ele fez um trabalho excelente. É um técnico jovem, promissor, que ninguém daqui conhece. É mentira se alguém falar que conhece aqui no Brasil. Eu duvido também que a diretoria do Palmeiras
sei, não, mas... A minha única crítica a essa contratação, eu acho assim, eu acho que é uma aposta total, uma aposta, cara. Ninguém sabe o que vai acontecer. O cara é super jovem, ninguém acompanha o trabalho dele de perto. Mas eu acho uma aposta válida. Sabe por quê? Se é pra apostar, você prefere apostar num cara desse ou você vai apostar no Abel Braga, no quem sei lá que tem aí, o Celso Dorival, Em alguém que Borges, você no- sabe Guto. que não é o que eu vou você dizer. quer Em nesse quem que você vai momento. apostar? Em tese me parece, sim, bacana. Vamos apostar nesse cara. Traz uma cultura diferente. É um cara que trabalha diferente. Não sei, é um cara que vai ter, que eu acho que a diretoria busca isso. Vou trazer um cara que a torcida tá pedindo aí, um europeu. Para mim cai muito na moda, virou modinha. Sim. Esse cara vai ter mais tolerância, porque se eu contratar o Thiago Nunes, ele toma 2 pau ali, já vão cair matando. A torcida vai ter um pouco mais de paciência com esse cara. Se reclamarem, o diretor pode falar, pô, tá todo mundo pedindo um europeu. E também tem essa questão, talvez os jogadores também se respeitarem mais. O cara veio de fora, é europeu e tudo mais. Enfim, vai um pouco da modinha e vai um pouco também da diretoria tirar um pouco da sua responsabilidade sobre a situação. A questão é, e aí? Eu Va- acho... Só, Claro. que esqueci de falar, vale completar. Para mim, o único erro da diretoria do Palmeiras é a multa. A multa é muito alta. A multa é em euro e vai dar quase 10 milhões de reais hoje. E o contrato é longo, O né? contrato é de 2 Imagina anos. proporcional, mas Então, assim, essa diretoria que manda embora a rodo, o Gagliotti, que não tem pena de mandar a técnica embora, eu acho que pode cometer o erro que cometeu o Corinthians com o Carille, que se você precisar mandar o cara embora, como é que você fica? Você fica amarrado, se não ficar amarrado, vai ter que pagar aí 10 milhões pro cara. Então, se fosse uma diretoria que a gente pudesse confiar, mas não é o caso. Então, acho que o Palmeiras pode ter problemas com a multa rescisória, mas... Eu acho que o Abel chega em um Palmeiras mais confiante, então isso de uma forma é positivo para ele. Da mesma forma também é mais pressão, porque o Palmeiras está vindo bem, de repente começa a perder, acho que ele sofre uma pressão maior nesse sentido. Do outro lado ele tem o respaldo do Andrei, que vai estar do lado dele e que conhece o time e que foi o cara responsável por essa melhoria recente no Palmeiras. Então eu acho que ele chega com esse respaldo positivo, mas ainda assim o torcedor palmeirense vai precisar ter paciência com ele, porque ele vai estar conhecendo o futebol brasileiro, assim como a gente vai estar conhecendo ele. Sim. Então é um momento de adaptação, e nem toda adaptação é fácil, né? Mussetti, eu vi até um amigo nosso, que eu não acho que foi o Ferri, publicando no Twitter que o Abel Ferreira estava incomodado pela pressão por resultados lá na Grécia, que não estava tendo tempo para trabalhar e tranquilidade, porque queriam resultado de qualquer maneira. não conhece nada daqui, então. E aí, caraca, como é que não faz dá. agora? Não dá. Aqui, com certeza, é uma pressão muito maior do que ele já viveu na vida. E, assim, o que me deixa otimista sobre a contratação, do ponto de vista do Palmeiras, é que o Palmeiras foi com uma filosofia até o final. Eram técnicos diferentes, mas era um estrangeiro com ideias novas e vamos apostar. Da última vez foi de São Paulo e para o Luxemburgo, que não tinha nada a ver, pelo menos isso. Estrangeiros, alguns que nem têm grandes trabalhos. Sim, né? De era fato, só para ser o aposta. estrangeiro, mas ao menos tem algumas ideias novas, algum trabalho bom na vida, pelo menos isso. Por outro lado, você falou dele ser um cara muito estudioso. Isso é importante porque não tem tempo para treinar. Então, numa pré-eleção, numa concentração, o cara consegue mostrar no vídeo alguma coisa. Por outro lado, ele não ter tempo para treinar implica em ele depender demais do bom relacionamento com os jogadores. E se ele é um cara que tem problemas na Grécia, por exemplo, aqui imagina um Felipe Melo da vida se não bater de frente com ele. É o que eu ouvi aqui, falar, Então. eu não imagino ele num vestiário com Luiz Adriano, Felipe Melo, Lucas Lima. Que ele se dá muito bem com os jovens. Mas é claro, você dá oportunidade pro jovem, o jovem te abraça, cara. Você não vai ter problema com esse cara. O problema é com os medalhão mesmo, né? Então, ele precisa conciliar esse bom relacionamento, que me parece ser um problema de histórico dele, aliar com esse estudo, porque tempo para treinar vai ser muito curto. O Palmeiras está em todas as competições. No próprio Santos, que eu acompanho de perto, o que eu falo, o meu treino é o descanso. Mas se o cara for bom, eu não vou nem dar o exemplo do Jorge Jesus, porque o São Paulo tinha um elenco muito inferior do Jorge Jesus no Santos, com pouco tempo para treinar e fez o time jogar bola. Depois teve semanas livres, né? Quando Sim. foi Sim, eliminado, teve. foi um ponto. Mas desde o começo organizou o time. Sim, você consegue. O bom técnico organiza em pouco tempo, mas vai chegar um momento que o treino vai fazer diferença. Vai. E aí ele vai precisar do bom relacionamento. Sim. O Palmeiras vai brigar pelo título? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras pode, se as coisas continuarem fluindo bem. É difícil dizer agora. A gente não sabe como que vai ser o estilo de jogo do Abel, nem como os jogadores vão se adaptar a Já essa falaram nova pra mim, forma, ele não né? se adapta ao elenco. Ele tem um estilo de jogo, uma filosofia definida na cabeça dele. Pra onde ele vai, ele
tenta fazer o time jogar daquele jeito. É torcer para se adaptar. Torcer pro elenco se adaptar então ao esquema dele. E não deve ter reforços, né? Acho Janela difícil, fechando, né? prazo de inscrição, se trouxer vai ser 2 ou 3. Acho É difícil trazer o cara de confiança dele, porque vem da Europa, é mais difícil, a janela tá fechada. Ele vai ter que encontrar no próprio elenco. Vamos então falar de um técnico que mudou, de fato, em pouco tempo, a cara da sua equipe, que é o Wagner Mancini. O Corinthians fecha o primeiro turno em 11º lugar para vocês. Aqui, esses dois achavam que o Corinthians ia cair para a segunda divisão já no primeiro turno. O Corinthians fecha em 11º, 24 pontos, com uma vitória contundente sobre o então líder do campeonato internacional dentro de Itaquera, acabando com a série de 4 jogos sem vencer em Itaquera, a pior série da história do estádio corintiano. Pessoal, seguinte, e aí informação. O Wagner Mancini, ele ficou insatisfeito depois da derrota para o América, deu uma entrevista coletiva forte, contundente. Foi inteligente, não apontou o dedo para nenhum jogador em específico, mas bateu no elenco, mandou o recado. Ganhou o respaldo da diretoria, porque a diretoria também está insatisfeita com alguns jogadores do elenco há muito tempo. Tá? Ganhou esse respaldo. Saúde aqui pro Didio, que espirrou. Gente, nosso cinegrafista. Ele ganhou esse respaldo. Na semana ele afasta o Sid Clay, em tese um desses jogadores que não estava entregando no mesmo profissionalismo e dedicação que se espera. É um recado para o grupo, porque é avisado de que se continuar assim, mais jogadores podem ser afastados. Escala o Davó, que nem vinha sendo relacionado, num claro recado de não estou satisfeito com o que vocês estão fazendo aqui no ataque, e se continuar assim, não vai jogar. Eu ponho outro, nem que eu ponha esse moleque aqui que não estava nem sendo relacionado. 10 jogos, né? Então assim, foram muitos recados, e a gente viu de fato o Corinthians correr, se dedicar contra o Inter como não se via há muito tempo. E organização, tática, o Mancini de fato vem dando ao time em pouco tempo de trabalho. E para mim ele teve uma coragem que muitos não têm. O Corinthians é um time que tem dificuldade de propor o jogo. Você dentro de casa assumir em tese a sua inferioridade e sair no contra-ataque, difícil. Um técnico do Corinthians que faz isso dentro de casa, a chance dele ser massacrado se ele não consegue um resultado positivo é muito grande. Pô, o cara é técnico do Corinthians e é medroso? Não pode. Dentro da nossa casa, o Corinthians não pode ter medo de jogar. E ele fez tudo isso nesse espaço, tudo isso aconteceu no espaço de uma semana. Mancini está surpreendendo vocês e Mancini me parece assim, se impôs à frente do grupo, tá botando os caras para correr, tá. A impressão que eu tenho é essa, não sei se é essa impressão que vocês têm. Os jogadores, opa, é melhor a gente se coçar. Eu acho que sim, ele me surpreende pela coragem, e quando você fala do Davó, o que me faz pensar é que se o Davó tivesse entrado e o Corinthians tivesse levado um gol, ia ser todo mundo quase caindo levou em um gol cima com dele, 18 né? segundos de jogo. Mudaria tudo, porque aí até a estratégia de jogar no contra-ataque ia por água abaixo. Exatamente. E aí não sei como que ia Exatamente. Mas quando ele coloca e acerta e faz o gol, todo jogo muda e todo resultado no sentido de uma visão otimista para cima da mudança que ele está propondo acontece. Me surpreende pela coragem, mas ele está tendo retorno disso. Então, eu acho que esse é um caminho bom para ser trilhado, pelo menos até começar a dar errado, se for dar errado. Eu acho que ele tá nesse caminho, tá trilhando e tá dando certo, muito, Mussetti, porque a diretoria tá com ele nessa. A diretoria tá insatisfeita com muitos jogadores. Então, passa um pouco por isso também, né, Mussetti? Ele não conseguiria fazer isso sozinho. O recado, ele sente o recado que ele tinha que dar, mas certamente é o recado também da diretoria pro elenco. Eu acho que tem 2 pontos. Contra o Flamengo, por exemplo, o Corinthians fez um bom jogo. Tentou jogar de igual para igual contra o Flamengo e tentou propor contra o América e não conseguiu. Então, ao mesmo tempo que ele tem coragem de assumir uma postura mais conservadora, ele também tem a humildade suficiente de reconhecer que o time dele não pode, em determinados jogos, propor ir para cima de um Internacional que está brigando pela liderança. Então, ao mesmo tempo que ele tem coragem, ele tem a humildade... Talvez tenha faltado isso contra o Flamengo. Ele tem a humildade também de fazer o que a gente cobrou do Diniz mais cedo, que é determinados contextos mudar o estilo de jogo. O Mancini, se for o jogo contra o Coritiba em casa, vai jogar de uma forma. Contra o Atlético Mineiro fora de casa, vai jogar de outra. Me parece que esse é o caminho para um time que, a princípio, tinha que brigar para não cair, sair e já está se afastando. Daqui a pouco o objetivo muda. Pensa numa Sul-Americana, daqui a pouco está beliscando o G6, o G6 pode se virar G7, aí os planos mudam. Mas, a princípio, essa postura humilde e, ao mesmo tempo, corajosa, me parece ser um caminho importante para o Corinthians. O Mancini, para mim, está claramente, assim, aquilo que ele falou na coletiva de apresentação, entendendo que é a chance da vida dele. Eu vejo ele até mais polido nas entrevistas.
Para quem conhece e acompanha o trabalho do Wagner Mancini, ele é um cara estourado, temperamento forte. Foram inúmeras discussões com o repórter. Não estou nem só citando aquele caso lá, não, do Garrafinha, que já foi resolvido. Eu estou falando porque isso aconteceu diversas vezes, inclusive na última coletiva dele, do Atlético Goianiense, ele ameaçou levantar e acabar com a coletiva. Então, assim, e hoje eu não vejo isso. Eu vejo ele um cara ponderado, sabendo usar as palavras. Eu vejo o Mancini, assim, de fato, assim, é a chance da minha vida. Eu acredito que seja realmente. Com todo respeito aos outros clubes que ele passou, mas é o Corinthians, é um time de muita pressão, resultadista, assim como muitos outros times, claro. Mas se ele mostrar um bom desempenho num Corinthians, nesse momento... Muda o patamar dele. Muda o patamar dele. Passa a ser visto até no mercado de outra maneira. Exatamente. E pode ir para a seleção brasileira, né? Porque todo técnico sai do Corinthians vai para a seleção. Terminar lá. Então eu acho que o objetivo dele é esse, se mostrar em um nível profissional. E aí isso vai de postura também, não só com os jogadores, não só no resultado do jogo, mas nas coletivas, nas entrevistas. E acho que uma mudança de postura muda ele de patamar. Acho que o que ele deve lamentar bastante é, por exemplo, Copa do Brasil, não poder jogar, não pode usar o Otero, não pode usar o Fábio Santos. Fábio Santos voltou muito bem. Não pode usar o Otero, não pode usar o Fábio Santos. Aí vai pegar o Atlético Mineiro daqui a 2 rodadas. Não vai poder usar de novo o Fábio Santos, Otero e Casares por causa do acerto que foi feito. Então, assim, são 3 titulares aqui, 2 titulares ali. Eu acho que para ele isso complica um pouco a missão dele, né? Mas ele ganhou o Gemerson. O Gemerson chegou para o Corinthians ao valor de 4,5 milhões de reais, 680 mil euros que o Corinthians vai pagar. Um contrato até junho de 2021. É um zagueiro de 28 anos, uma idade boa. Já foi até convocado para a seleção brasileira, saiu daqui por quase 50 milhões, muito valorizado. Mas quer jogar, até por isso facilitou essa vinda para o Brasil. Está sem jogar há 9 meses. Sem jogar e treinando separado, e a maior parte desses treinos nem no campo com bola. Então, assim, vai precisar de um tempo aí para o Gemerson. E o contrato é curto, então a torcida também não dá para esperar tanto tempo. Mas isso tudo à parte. Para vocês, uma boa contratação que o Corinthians fez? É muito boa. E a gente tem citado muito o Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo. Eu vou citar de novo. Ele publicou hoje nas redes sociais dele que o Gemerson iria para a Copa, para a última Copa, se não fosse um erro contra o Japão, que ele perde no alto para um atacante mais novo que ele, e o Tite opta pelo Jeromel. Isso foi há 2 anos. Tudo bem, não joga muito tempo, mas é um zagueiro de nível de seleção que é ainda novo. Quando o Mônaco foi semifinalista, se eu não me engano, da Champions League, ele era titular do time. Sim. E eu acho que tem uma outra coisa. Ele tá há tanto tempo sem jogar, ele chega no Corinthians com sangue nos olhos. Ele vai chegar querendo mostrar trabalho, ele vai querer estender esse contrato, ir para outros times. Então, eu acho que a oportunidade, assim como a gente estava falando do Mancini, é a oportunidade dele de mostrar um bom futebol, de quem sabe para uma seleção, já que ele é nível seleção. Então, esse sangue nos olhos pode ajudar ele e, obviamente, o Corinthians Eu acho que também. É só uma questão física dele correr atrás do tempo. Eu acho que para o zagueiro é mais tranquilo readquirir, né? Eu também, que a questão do zagueiro... que o tempo de bola. Na época, o Manuel, no Corinthians, chegou também, depois de muito tempo sem jogar, eu conversei com ele, e ele falou que a questão física para o zagueiro é mais fácil, né? O nosso problema é o tempo de bola, porque o zagueiro tem muita questão da bola alta. Ele falou, o tempo de bola na bola alta que é o problema, né? Então, vai demorar um pouquinho, vai pegar ritmo, mas... E vai pegar jogando, não tem tempo para treinar, né? É um baita zagueiro. Ele e o Gil, assim, achei uma contratação... É uma das melhores duplas de zaga do Brasil, tranquilo. E aí, meu amigo, o Corinthians tem a preferência. Então, chegou em junho, o Gemerson foi bem. Chegou em junho, eles vão sentar para conversar se vai renovar ou não. O que é a preferência? Se chegar uma proposta concreta para o Gemerson de outro lugar... O empresário dele apresenta para a diretoria do Corinthians e a diretoria do Corinthians pode igualar. Se a diretoria do Corinthians igualar, ele fica, que é a preferência do Corinthians. Se não igualar, ele vai embora. Mas o que já é certo, o Corinthians já sabe disso, que se ele for bem, uma renovação, o Corinthians vai ter que desembolsar uma boa grana pelo Gemerson, porque aí vai ter que aumentar o salário e vai ter que pagar luvas. Hoje ele veio por um salário bem reduzido, sem luvas, facilitou de todas as formas. Vamos ver, até junho de 2021, mas assim, tem tudo para ser uma contratação excelente do Corinthians. Além de tudo, ele tem 12 gols, viu, pela carreira no Atlético. Foram 8 em 2 anos, 1 ano e meio. É um cara que também na frente ajuda bastante. Falamos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E agora a gente, para matar a nossa 14ª edição do podcast, vai fazer, peguem suas listinhas aí, a nossa seleção do primeiro turno. Primeiro turno que ainda, né, tem... Palmeiras tem jogo a menos, o São Paulo tem 3 a menos, mas a gente vai fazer a nossa seleção simbólica do primeiro turno.
Vamos fazer posição por posição, depois a gente lê rapidinho, cada um lê a sua. Goleiro. Vamos fazer na ordem. Vem, Mussete. João Paulo. Coloquei João Paulo, mas Vocês são também muito clubistas. queria citar o Hugo do Flamengo. Eu só não vem com o papo furado. Citações depois. Tá bom, então João Paulo. Muita gente colocou João Paulo. Eu vou de Hugo. Jogou minha menos que o João citação Paulo. foi Jogou, mas também jogou bastante. Mas pô, aproveitou mais suas 10 jogos. oportunidades também, né? E eu acho que o Hugo fez mais defesas difíceis do que o João Paulo. Por isso que eu escolhi o Hugo. Lateral direito. Isla. Isla também. Quase coloquei o Isla, mas fui de Guga. Atlético Mineiro, Guga, achei que... Eu gostei dos avanços dele, gostei do campeonato dele. Eu também fiquei na dúvida ali entre o Isla e o Guga, mas fui de Guga. Zagueiro. Lucas Veríssimo. Ó, eu coloquei Gomes. Nossa, eu coloquei também o Gustavo Gomes. Coloquei, sim, como parceiro do Veríssimo. Eu também coloquei o Gomes na segunda. Ela falou aqui na primeira, o Gomes joga um pouco pela esquerda, então assim, todo mundo aqui colocou o Gustavo Gomes. Sim. O outro zagueiro, o do Mussete é o Veríssimo, e o seu, Fernando? Arana. Não, mas... Tá, tudo bem. Zagueiro. Tá, então vamos de Everton Ribeiro. Não, cara. Ai, minha... Me confundiu eu aí. coloquei fora de ordem, me desculpa. Eu acho o seu zagueiro. Eu coloquei o Alonso do Atlético Mineiro. O Júnior Alonso também, aqui na minha listinha. Colocou o Júnior Sei. Alonso, eu coloquei o Júnior Alonso porque o Alonso, acho que muito bom zagueiro, joga numa zaga muito exposta. Sim, Por verdade. isso que eu achei ele muito veloz, assim, eu gostei do É que campeonato. eu fiz um 3-4-3 aqui. Pega essa modernidade. E assim, achei bom zagueiro e tal. O Veríssimo, eu gosto muito do Veríssimo, cara. Mas o campeonato dele ficou muitos jogos fora. Ele tem 12. Então... Mas o Veríssimo pesou pra O Veríssimo eu já sabia que você ia questionar e eu vou rapidamente falar. Ele é, pra mim, um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. Ele nunca é citado em nenhuma análise, nunca tá no radar. E ele é um zagueiro decisivo. Contra o Bahia, ele dá um passe de calcanhar na área antes do gol do Marinho. Assim, ele tem muito recurso. Eu defendi a convocação do Veríssimo no lugar do Rodrigo Caio. Na última convocação, A foi um gente tava absurdo. O conversando pessoal disso falou, antes de começar. convoca quem então? Eu falei, Lucas Veríssimo. Hoje o Tite convocou mais 2 zagueiros, né? Dois foram cortados. Ele convocou o Diego Carlos do Sevilha e o Felipe, ex-Corinthians. O Felipe é um grande zagueiro, o Diego Carlos surgiu agora. Mas assim, o Veríssimo joga melhor que o Rodrigo Caio há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. É muito bom zagueiro. Só não pus porque eu acho que ele jogou muito menos do que os outros. Você sabe que o Alonso estava na minha lista inicial aqui, ó, e ele tá até arriscadinho. Porque eu acho ele excelente, mas ao mesmo tempo, no meu estilo de jogo aqui, não tinha espaço para ele. Agora, e na lateral esquerda também você foi de Guilherme Arana, né, Fernando? Eu também fui de Guilherme Arana. Arana também. Arana aí estão pegando, apesar do Felipe Luiz ter feito um bom campeonato. Agora no meio é aquele negócio, eu até brincando lá no Twitter, porque assim, vai pôr os melhores, sempre tem uns caras bons na frente. Aí a galera monta o time sem volante nenhum. No máximo, só pra escalar todo mundo. Pra pôr um monte de atacante. Então assim, não sei. Eu coloquei 2 volantes, velho. Eu também. Eu pensei no time que vai jogar pra jogar mesmo. Meu primeiro volante foi o Thiago Maia. Eu também. O meu foi o Dodge, do Fluminense. Muito bom também, muito bom. Tá jogando bem também. Foi mais pra escalar alguém do Fluminense que faz uma campanha absurdamente boa, com um elenco, surpreendente, com um elenco inferior demais, inclusive ao próprio Santos, inclusive ao Fortaleza, inclusive a um monte de time. Faz um campeonato muito bom. E o Dodge é esse eixo, jogou 17 jogos no primeiro turno. Sim, o Dodge jogou muita bola também. O Thiago Maia, eu vi alguns jogos assim, muito bem que ele também jogou o fino, mano. Eu gosto de primeiro volante que sai jogando. E que faz gol, dá assistência, né? Muito bom. Segundo volante, ou sei lá, se de vocês já é meia. Segundo meio campista, pra mim, o Gerson do Flamengo. O meu foi Patrick do Inter. Coloquei o Edenilson. Cara, eu coloquei o Edenilson e tirei, em cima da hora. Assim, coloquei e tirei por causa do jogo dele contra o Corinthians. Você fez igual o meu Alonso. Sim, eu não vi esse jogo. Coloquei e tirei por causa do jogo contra o Corinthians. O Patrick eu coloquei e tirei por causa do jogo do Corinthians, que ele foi muito mal, errou tudo que tentou. E como eu tava ali na dúvida, eu acabei sacando, quase coloquei esses 2, eu fui de Gerson. E na meiuca, o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro também. Esse pra mim é cracaço. Joga demais. Cracaço. Pra mim, o Coutinho não pode jogaria ele titular da seleção fácil. Sim. Na frente, Galhardo também. E assim, cara, o Galhardo, eu nem sou fã do futebol do Galhardo. É que o cara fez tanto gol que você não tem como... Não, o melhor momento da carreira dele disparado. É o melhor momento, o cara tá bem, mas eu não sou fã do futebol dele não, viu? Marinho também. O ataque tá fácil, né? E o centroavante? Pedro. O ataque tá fácil. Mas assim, muita gente colocou o Keno. Sim, fez um bom campeonato. Mas assim... Eu quase tinha... Se você falasse pra mim, Galhardo ou Keno? Keno.
Eu gosto Só que muito o do Galhardo não Keno. fez Então, mas o Keno mais. ficou muito na mídia, assim, muito falado porque fez 3 gols em 2 jogos, mas assim, Exatamente. oscilou bastante. E não é titular absoluto do Atlético Mineiro hoje. Mas lá também, o São Paulo troca toda Oscila hora, muito. é complicado. É difícil. O Galhardo, principalmente quando o Inter joga em casa, ele é fundamental. Assim. Ele tá jogando muita bola. Mas muita gente colocou o Keno e eu gostei. Eu Sim, gosto, é uma eu boa. Eu gosto gosto do Keno desse também. jogador que quebra as linhas, que... E o futebol do Galhardo, ele tá muito bem, né? Ele tá fazendo gol pra caramba, mas eu não sou muito fã do futebol dele, assim. Eu acho que ele encaixa muito nesse Inter. É, que eu também acho. É uma Também função acho. diferente de segundo Sim. atacante ali. Se for um time mais... Aquela Talvez ele não coisa meio repita. Rodriguinho, que naquele esquema voava, É. nossa, parecia mas falar assim, não sei se for pra outros times vai jogar desse jeito. Vi muita gente falando que o Thiago Galhardo é o melhor jogador do turno. Talvez até seja pelos jogos que ele decidiu, mas Chegamos assim... eu não agora concordo. nessa questão, não se antecipe, meu amigo. Melhor jogador do primeiro turno. Sem Marinho. clubismo, Marinho. Sem clubismo? Sem clubismo também da minha parte, o Eu acho Marinho. que é o Pra mim, o Marinho. Marinho tinha que ter a seleção brasileira. Sim, mas não tenho a Concordo menor também. dúvida, assim, jogou um absurdo. O Marinho é unânime, né? Acho que tenho que falar. Ele Marinho. decidiu muitos jogos pro Santos. Sim. Impressionante. Técnico. Eu coloquei o Kudê. Eu coloquei Fernando Diniz. Cara, não acredito. Fernando Diniz. Não, velho. Eu acho que o Não é Diniz tá possível, mostrando não é um bom possível. trabalho. Orande, me ajuda. O Orande vai parar de gravar aqui, nosso cinegrafista. Caralho, Orande. Fernando Diniz. A minha dúvida era Fernando Diniz ou Dair. Pelo Ai, elenco, eu gosto do Dair pelo elenco também. do Fluminense. Mas o Diniz pode ser líder. Não precisa vencer todos os jogos para ser líder num elenco inferior aos demais. Pra mim é o Diniz. Pra mim é o Rogério Ceni o melhor técnico, porque é o que trabalha com menos do que todo mundo. De tudo, orçamento, CT, elenco, tudo. Menos de tudo, fora do eixo Rio-São Paulo. Tudo. E é um trabalho autoral. Trabalho autoral, é um trabalho que você vê ali, o técnico fez o time jogar daquele jeito, assim, com muito menos que todo mundo. Pra mim, o trabalho de técnico melhor é o do Rogério Ceni, apesar de também ter as minhas considerações pelo trabalho do Kudê, que eu também sou muito fã. Se eu não fosse Rogério Ceni, eu ia de Kudê. Eu acho que o Kudê tá fazendo Não um iria de trabalho Fernando Diniz, de Diniz. jeito nenhum. acima da média pro que ele tem. Me lembra até um Exato. pouco o São Paulino Santos, de ter uma equipe ok. Mas ainda era o conseguir bons Santos, né? resultados. Ele tá fazendo isso no Fortaleza, gente, com todo respeito. Mas ele tá fazendo isso no Fortaleza. Então, assim. O Mas o trabalho do Fortaleza Rogério- não é muito diferente do Fluminense. Não, sim, mas eu digo assim. O Odair pra mim é mais Mas surpreendente, ele até pelo tempo de trabalho mas do o Ceni. Fluminense ainda tem mais recursos. Você ainda tem jogadores mais renomados, você tem uma condição financeira melhor, você tem mais apelo da mídia, Sim, você sim. tá no eixo. O Rogério tem menos do que todo mundo em tudo. Mas tem uma outra coisa, que o Rogério é o Rogério. Eu acho que o Rogério é mídia por ser o Rogério, sabe? Isso traz o Fortaleza pra mídia. Traz, por Consequentemente, ser ele. sim. Mas ele tem menos. Sim. O CT dele é pior do que o dos outros, apesar que o Fluminense está construindo agora. Tá, né? tá Mas o trabalho do Odair também. Agora sim, façam as suas menções honrosas. A minha listinha aqui tem Keno, Brenner, Vinha, Isla, Patrick, Edenilson, Felipe Luiz, João Paulo, Kudê, Sampaoli, entre outros. Pensei em todos esses. Eu Ah, acho tem que mais a alguém sua que vocês lista tá lembram? bem completa. Na minha menção honrosa, o principal mesmo foi o Hugo, que não entrou no gol. Porque eu acredito que ele Fernando Diniz não está na abraçou... sua lista? Não tá, apesar do É, resultado né? recente. Eu acho que o Diniz tem inconstância, assim como muitos times aqui de São Paulo estão sofrendo disso, de jogos excelentes, jogos Tá, mas no não Brasileirão tão não, bons. né? O Salazar tá analisando o ano, eu tô analisando Tudo o bem, Campeonato tudo bem, Brasileiro. justo. Não, o brasileiro também. Ele tem bons resultados, a defesa dele. Do Campeonato Brasileiro, a defesa dele Segunda é boa. melhor. Sim, Segunda segunda melhor. melhor. Então, assim, ele... Eu pensei no Diego na zaga também. Por ser a segunda, Cara, por eu ser tô a até segunda melhor conversando isso defesa. com o Tomás ontem. Eu queria ver esse futebol tenho- todo do Diego. Eu acho Eu bom. tenho uma menção honrosa aqui no meu esquema tático, que é o Vina do Ceará. Acho Bom que ele jogador. tem Sim, mostrado um bom assim desempenho como no o Paulão, Ceará. quase coloquei o Paulão. Até Eu esqueci pensei de no falar Tinga aqui. do Fortaleza É, também. O Tinga também. O Tinga e o Paulão principalmente. Tá jogando demais o Quase Paulão. coloquei o Paulão. Tá Até jogando esqueci demais. de citar aqui, mas quase coloquei o Paulão. Acho que tá jogando muita bola, um absurdo. Mas enfim. É isso, minha gente. O 7 votou no Fernando Diniz como o melhor técnico do ano. Quis causar uma pimenta no final do programa. Gerar um debate, Claro. né? Exato, mano. E assim a gente encerra essa 14ª edição do Bola na Fogueira, o podcast da Gazeta Esportiva. Vai lá no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, em onde você quiser nos ouvir, nos assistir.
aqui, seu podcast semanal para falar principalmente dos assuntos relacionados aos times de São Paulo e sempre essas coisinhas assim à parte, como hoje a gente selecionou aqui a nossa seleção do primeiro turno do Brasileirão. Obrigado, Fernandinha. Muito obrigada, eu que Obrigado, agradeço. Mussete. Valeu, Salazar. No próximo, eu acho, né? Se o Vina não quiser voltar, de férias. a gente agradece. Aquele abraço, valeu! Valeu.